Glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo número 13. Nós falamos sobre a parábola do semeador semana passada. E eu gosto um pouco de falar. Imagina os discípulos depois que Jesus prega a parábola do semeador. O discípulo vai falar para Jesus o seguinte: olha, o que a gente faz com aqueles que caiu na terra cheia de espinho, na beira do caminho, num terreno cheio de pedra? O que a gente faz com esse povo que não é do Senhor? Vocês entenderam? O que a gente faz? Porque os discípulos perguntavam, talvez muitas coisas não foram escritas, né? E os discípulos, o que a gente faz com esse pessoal que não produz um produto 100 por 1, 60 por 1? Aí Jesus disse assim: pois bem, vou contar uma nova parábola para vocês. Versículo número 24. Eles não perguntavam, tá, irmão? É só uma coisa que eu fico pensando na minha mente, né, na minha cabeça. Porque depois os irmãos vão falar que o pastor heresia, está acrescentando coisas na Bíblia, essa coisa que a gente fica aqui, né, pensando, né? Por que Jesus contou essa parábola? Por que Jesus, eu acredito que os discípulos devem falar assim: mas e esses 3 terrenos, o que a gente faz? Aí Jesus falou assim: deixa eu contar uma outra parábola para vocês. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Versículo 25. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos perguntaram: o Senhor quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e o guardem no celeiro. Versículo de número 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os enganadores da colheita, os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e é queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do reino tudo o que fez cair no pecado, todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor derrame a tua glória, a tua graça, teu amor e teu favor sobre nós. Te pedimos em nome de Jesus. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que possamos entender, ouvir e enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor derrame a tua glória, teu amor e teu favor nessa noite. Nos ajude, nos instrua e que seja conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a parábola do joio e do trigo é uma das mais práticas e profundas que Jesus está ensinando para nós. Ela nos revela coisas essenciais sobre o reino de Deus. Coisas que a gente não pode olhar para o lado ao falar dessa parábola. Justamente ela vai falar sobre a presença do mal no mundo, na igreja. Ela vai falar sobre a ação, do maligno em todas as coisas e o juízo final. Aqueles que não creem no juízo final
leram a palavra do Senhor. O juízo final vai acontecer, amém? Nós esperamos por isso, amém? Nós esperamos por isso. Nós não temos medo disso, porque estamos salvos do Senhor. Estamos em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação para ele. Amém, irmãos? Nós não seremos condenados. E a gente precisa entender que muitos problemas, né, de algumas pessoas, de alguns irmãos que frequentam nossa igreja, poderiam ser solucionados. Poderiam ser transformados, poderia haver cura, se a gente não tratasse somente os efeitos. O que acontece muitas das vezes aqui, eu quero que vocês entendam um pouquinho onde eu quero chegar, é que nós, na maioria dos problemas, na maioria das coisas que nós estamos tratando, nós tratamos o efeito, ao invés de tratar a cura. Quando alguém está com infecção e dá febre, o que nós tratamos? A febre baixa, mas tira a infecção. A febre é o efeito da infecção. Tratar só febre, a pessoa vai morrer com essa infecção. Correto? Tratar só a febre, as pessoas vão morrer de infecção. Então nós tratamos a febre, abaixamos a temperatura, mas também nós tratamos o quê? A infecção. Antibiótico. O que acontece muitas das vezes é que tem muita gente tentando resolver os problemas dos casamentos destruídos. Do seu vazio existencial, da sua ira, dos seus pecados ali, todos os dias, diários, ele só trata a causa. Aí ele só trata, olha, eu não vou falar mentira mais, eu não vou cometer mais adultério, eu não vou mais fazer isso. Não, isso aí é os efeitos do pecado. Os pecados são o efeito de um pecado. Qual pecado nós conhecemos? Pecado original, praticado na onde? No Éden. Nós precisamos tratar a causa. E muitas pessoas vêm para a igreja achando que todos esses efeitos, todos esses problemas, vêm para a igreja e você vai parar de ter problema com seu marido, com a sua esposa. Quem dera, irmão. Vem para a igreja que você vai parar de ter atração fora do seu casamento. Vem para a igreja que você vai parar de fazer a fofoca. Vem para a igreja que vai parar de mentir. Quem dera. Só que o grande problema é que muitos estão vindo para a igreja à procura de um alívio para a sua dor. É assim ou não? Muitos estão vindo para a igreja à procura de cumprir um ritual que talvez cumprir em outro lugar. Só que isso é tratar efeito e não é tratar causa. Irmãos, muitos, isso é o que a parábola está tentando nos ensinar também, muitos frequentam a igreja, mas não são convertidos. Muitos frequentam a igreja, mas não nasceram de novo. Muitos que frequentam a igreja têm uma falsa segurança de uma salvação, porque estão tentando tratar os seus efeitos e não a sua causa. Nós precisamos entender isso. O texto vai tratar disso. Trigo e joio eram plantas muito parecidas. Quando estava crescendo, elas idênticas. Não poderiam ser arrancadas. Por quê? Porque as próprias raízes também eram idênticas. E se você mexer em uma raiz, você vai mexer na outra raiz também. Por isso precisava-se da colheita. Por isso eles tinham que crescer junto, em harmonia. O dono da lavoura, o dono do campo, sabia muito bem o que estava acontecendo. Isso é uma realidade dura e pesada. Meu não, irmão. Seria tão mais fácil se o joio fosse um pouquinho diferente. Um pouquinho mais baixinho, mais alto. Parece ser até mais alto, até mais aparentoso. Mas não é. A palavra de Deus diz que ele é igual. E a dura realidade é que talvez muitos entre nós parecem trigo, mas de fato é joio. Muitos entre nós
parece estar produzindo semente 30, 60 e 100 por 1, mas ainda está... É uma semente que caiu em um terreno pedregoso, à beira do caminho. É uma semente que caiu no meio dos espinhos pedregosos e à beira do caminho. Falei as 3 já. Alguém ajuda o nosso irmão lá? E isso, alguns teólogos, eles entendem que muitos dos que estão entre nós ainda não se converteram, vai participar das coisas nossas. É a questão da igreja visível com a igreja invisível. A igreja visível, o que é a igreja visível para nós? É a igreja que vem no culto 7 horas da noite. É a igreja que participa do batismo. É a igreja que batiza. É os irmãos, não estou falando dos irmãos semana passada, não, tá? Estou falando de todos nós, porque senão parece que eu estou falando dos irmãos. É os irmãos que batizaram e talvez só batizou. É os irmãos que cantam louvores, mas talvez só cantam louvores. Agora a igreja invisível é aquela igreja que o nosso Senhor Jesus Cristo conhece. É a igreja que o Senhor soma os corações. Isso é o que está dentro de você. Quem você é o que você faz quando ninguém está vendo. Deus está vendo. Existe um paralelo, é o que Jesus está querendo dizer para nós. Existe um paralelo entre a igreja visível e a igreja invisível. João vai dizer no 1 João capítulo 2, versículo 19, quando os irmãos estavam perguntando, olha, mas e aqueles que foram embora? E aqueles que estavam no nosso meio, que pregavam, que faziam tudo? Irmão, João diz o seguinte, olha, ele estava no nosso meio, mas porém não era dos nossos. Vai ter isso na igreja, irmão. Vai ter joio na igreja. Existe uma esperança para nós. É que isso pode ser revertido, amém? Deus pode transformar joio em trigo. O milagre pode acontecer. Deus pode transformar. Deus aparentemente não fez isso mudando nossas histórias. Deus mudou a nossa história. E aqui eu quero trabalhar com vocês um pouquinho, porque talvez você pode ter ouvido isso. E eu nunca tinha percebido e prestado atenção. Eu quero trazer 2 pensamentos para vocês, só para a gente ter uma base. Versículo de número 24. Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Versículo de número 38 agora, na explicação. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Para por aqui. Antes da gente pregar, cadê os pregadores aqui? Levanta a mão quem prega no culto aqui. Os irmãos que pregam. Todo mundo que prega, antes da gente pregar, a gente vai estudar, é verdade ou não? E para mim pregar essa palavra aqui, eu assisti umas 4 pregações, de certeza que eu assisti 4 pregações, 4 pregadores diferentes, e li alguns livros. Eu tenho os meus comentários e também vou ler alguns livros. Gastei mais ou menos aí de estudo essa semana entre 8 e 9 horas para poder estar falando isso aqui para vocês em 50 minutos. Só que eu me deparei com o Paulo Júnior falando. Quem conhece Paulo Júnior? Paulo Júnior, do Verdade do Evangelho, Defesa do Evangelho, e Nicodemos. Pode você ver, irmão. Paulo Júnior e Nicodemos. São 2 homens que eu sempre estou ouvindo. O Paulo Júnior diz que o campo aqui é a igreja. O Nicodemos diz que o campo é o mundo. Eu falei assim, meu Deus do céu. Um é a igreja e outro é o mundo. Eu falei assim, agora, como é que eu faço, meu Deus? Quem acha que é a igreja, levanta a mão. Quem acha que é o mundo, levanta a mão. Tem gente que sabe que não acha nada, né? Eu vou levantar a mão aqui. Nós fomos viajar, né? Viajar na... Que dia que nós viajamos? Quinta-feira nós fomos viajar e dentro do carro ficou dividido também, irmãos.
Então, é um negócio que, assim, não é para mudar a vida de vocês. Amém, gente? Isso aqui não é para mudar a vida de vocês, é só para vocês trazer. Eu quis trazer isso aqui porque talvez você pode ouvir fora e eu quero compartilhar um pouquinho essa introdução com vocês a respeito disso. Aí eu fui pesquisar e, de fato, existe essa discordância teológica. Alguns acreditam que é a igreja. Por quê? Porque no versículo 1, Jesus começa explicando que o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente aonde? No seu campo. É o campo dele, né? Então é no campo do dono. O dono é o campo. E aonde é o campo do nosso Senhor Jesus Cristo? É a igreja. Mas o outro vai falar que é o mundo. A Bíblia diz que é o mundo, né? E quando diz que é o mundo, aí eu vou explicar para vocês agora. Então, como é que o mundo é o campo de Deus? Onde está o seu povo? Aí nós vamos explicar. Isso aqui não vai mudar a nossa vida, amém, irmãos? Os dois processos tá legal, mas eu quero explicar para vocês. Paulo Júnior vai dizer o seguinte: se o joio é semeado no trigo, não tem como o trigo estar no mundo. Se o dono do campo é Cristo, como pode Cristo ser o dono do mundo? O campo é a igreja visível. É aquilo que nós estamos vendo. É aquilo que é onde a palavra do Senhor é pregada, é onde os filhos de Deus estão, é onde tudo acontece, é onde os irmãos se convertem, é onde os irmãos estão crescendo na sua fé. Com isso, existem algumas implicações sobre isso. Aqueles que veem o campo como a igreja, argumentam que Jesus está falando da realidade visível, que existe uma mistura entre crentes e ímpios servindo a Deus. Onde os ímpios até parecem com Deus, até parecem com discípulo. Onde os ímpios, eles são aqueles falsos crentes. Vive uma vida cristã bonita, vive, toma ceia, canta louvor, fazem tudo. Mas é um mundano. É um homem que não vive segundo a vontade do Senhor. E essa interpretação, né, ajuda a gente a entender que, assim, pelo fato de ter joio dentro da igreja, pelo fato de ser aqui, nós devemos ter paciência com alguns irmãos, ou com alguns joios. Porque se a gente for agir com uma força mais brusca, nós podemos arrancar alguns irmãos. E de fato, quem já viu algum problema na igreja? E a gente vai querer tratar e aquele irmão leva mais 50 com ele embora. Talvez o que saiu era joio. E levou talvez alguns irmãos com ele, porque parecia, de fato, ser trigo. Então isso ajuda a gente a dizer o seguinte: olha, não vamos tentar arrancar o joio. Vamos deixar ele aqui, vamos deixar ele crescer. Por quê? Porque senão a gente pode arrancar quem é bom. O filho de Deus, o servo do Senhor. E afinal de contas, quem vai fazer o julgamento final? É Deus. Quem vai tratar com a pessoa? É Deus. E existe um aspecto pastoral dentro disso que vai dizer o seguinte: olha, nada melhor do que a gente esperar no Senhor. Esperar no Senhor, porque tem coisas que é só Deus. Sondar o coração pertence a quem? Deus. Tem lobo, irmão, irmã, que é tão perfeita a obra dele. Tem lobo que é mascarado e fácil de encontrar. Vai descendo um porretado e mandando embora da igreja. Nós pregamos isso sobre o Sermão do Monte aqui. Mas Jesus disse no final: eu não vos conheço. Tem um tipo de falso crente que vai chegar diante de Deus e falar assim: mas eu expulsei demônio, falei novas línguas, aleluia, levantei defunto. Jesus vai dizer: eu não te conheço. E por que nós não podemos fazer isso? Nós não podemos fazer isso porque nós corremos um sério risco de tirar, junto com o joio, mexer na estrutura daqueles irmãozinhos que ainda não se fortaleceram e que ainda estão crescendo, Senhor. Isso é a visão para quem olha a igreja como sendo o campo do Senhor. Nicodemos. O que o Nicodemos fala a respeito disso?
Ele fala o seguinte, que o campo é o mundo. Versículo 38 da parábola, né? Esta é a razão principal pela qual os teólogos interpretam que o campo é o mundo, porque Jesus explica essas parábolas dizendo claramente isso. Jesus, ao definir o campo como o mundo, deixa claro que se está referindo a toda a humanidade, a toda a criação de Deus. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez. Ele está falando assim, olha, tudo aquilo que Deus fez vai ter joio e trigo, porque os filhos de Deus estão nessa criação, assim como as criaturas de Deus também estão nessa criação. Nesse cenário, Deus está semeando os seus filhos ali dentro. É Deus que semeia seus filhos no mundo para que eles vivam segundo a graça do nosso Senhor. E o reino de Deus vai avançando nesse mundo. Existe uma resistência, existe uma influência do mal, e no final vai acontecer a separação de quem é joio e de quem é trigo no mundo. Quando eu falo mundo, irmão, não entendo o mundo como o mundo aí fora é pecador. Entende o mundo como criação de Deus, como tudo. É isso aqui que está dando a entender. Porque se for como o mundo, irmão, o irmão está mudando, hein? Não é isso. Está mudando, então é mudando mesmo. Então é joio mesmo. Mas está falando da criação do Senhor. Essa interpretação amplia o escopo da parábola, que inclui o quê? A missão da igreja no mundo. Então, olha, o que Jesus está dizendo é que a criação do Senhor precisa de uma influência da igreja no mundo, precisa de uma influência naquilo que Deus criou em todas as coisas. Jesus está ensinando que enquanto o evangelho se espalha por toda parte, haverá sempre oposição do maligno com as pessoas que se misturam parecendo verdadeiros crentes, mas de verdade não são. Amém? Essa é a explicação de quem está no mundo. Vamos comparar as duas. Se o campo é a igreja, enfatiza a paciência e a humildade dentro da comunidade cristã, reconhecendo somente que Deus pode servir verdadeiramente o coração. Isso também nos lembra que a igreja é chamada a ser cuidadosa para não fazer julgamentos precipitados sobre a fé ou a salvação dos outros. Se o campo é o mundo, destaca a presença contínua do bem e do mal no mundo até o dia do julgamento. Isso também nos lembra que a igreja deve continuar a pregar o evangelho, sabendo que Deus fará separação no final de tudo. Deu para entender as duas versões? E agora? Não sei ainda, pastor, estou na dúvida. Pensa, estuda a sua casa um pouquinho, reflete um pouquinho mais e deixa Deus ministrar na sua vida, na sua mente, que é aquilo que você acha. Eu vou falar depois o que eu acho. Vamos trabalhando aqui. Irmãos, não importa se o campo é a igreja ou se o campo é o mundo. O que importa é a igreja é mesclada por joio e trigo. Vai ter pessoas ao nosso redor que vai falar de Deus, que vai tentar repetir as coisas que Deus disse, mas de fato não serão de Deus. Não são de Deus. Por quê? Porque encontraram com a religião, encontraram com um novo gueto, encontraram com uma nova forma de viver, mas não encontraram com o nosso Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Aqui na parábola nós vamos ver 3 ações, 3 coisas que acontecem de cara nessa parábola. A primeira dela está em Mateus capítulo 13, versículo 24 e 28. Diz o seguinte, que a ação do inimigo. O dono desse campo, ele semeia a semente no campo bom. Isso, irmão, para quem mora na Palestina, para quem morava lá, era normal. Se você tem um inimigo, você precisa destruir esse inimigo ou fazer que esse inimigo ande para trás. Era comum as pessoas semear na noite semente de joio para danificar a produção do seu inimigo. Então o que Jesus estava falando lá, ele não estava criando uma história, era verdade, isso acontecia. Então o inimigo, ele vai semear o joio entre o trigo. O inimigo, ele vai fazer isso para quê? Para tentar reduzir a produção, para tentar dificultar a produção. Engraçado que a gente vai estudar e eu vi lá que o trigo, a semente do trigo é diferente da do joio.
né? Primeiro que o trigo é mais pesado, o joio ele fica mais encurvado, ele fica mais em pé, mas tem uma semente. E normalmente quem separava essa semente eram as mulheres. Era o trabalho que as mulheres faziam de separar essas sementes, porque as sementes eram diferentes, só que elas eram tóxicas. Misturar essa semente do trigo e do joio era tóxico quando se misturava, então tinha que separar. Porque você não podia comer essa semente. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Satanás, esse adversário, vai tentar destruir a obra de Deus. Na sua vida, na sua história, Satanás vai colocar pessoas naquilo que você está produzindo para tentar parar a sua vida, para tentar parar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nosso inimigo, Satanás, ele não quer ver você crescendo bem. Ele não quer olhar para você e ver você fluindo tranquilamente. Pelo contrário, ele quer misturar mal com bem, para te atrasar, para te fazer não conseguir fluir. É claro para nós que nós temos um inimigo. Quantos aqui acham que nós temos um inimigo? Ou quantos aqui acham que nós não temos um inimigo? Nós temos um inimigo, irmão. O diabo não está feliz com você, trigo do Senhor. O diabo não está feliz de ver você bem plantado. O diabo não está feliz de ver você bem enraizado. O diabo quer te parar. O diabo quer te paralisar. O diabo quer fazer com que você não cumpra o papel daquilo que Deus planejou para você. Essa é uma realidade do reino de Deus. Mas por que Deus fez assim? Nós não temos a total percepção da sabedoria e do poder de Deus. Deus quis assim. Deus quis que no nosso meio tivesse trigo e joio. Deus quis que no nosso meio tivesse lobo e ovelha. Deus quis que no nosso meio tivesse terras diferentes. Isso é soberania de Deus. Isso faz parte do plano soberano do nosso Senhor, amém? Porque o que dá vontade de falar, Deus, mata esse joio, manda um inseticida gospel do Senhor aí, mata essa praga. Porque joio não é bom, irmão. Joio prejudica a lavoura. Joio prejudica o crescimento. Joio prejudica aquilo que Deus nos chamou para ser de fato e de crescer. Outro ponto que nós vemos do versículo 29 ao 30 é que Jesus disse que nós não podemos escolher. Precisa crescer junto. O crescimento é junto por quê? Porque senão a gente pode afetar. Eu lembro uma conversa que eu tive com o Leandro. Leandro, guitarrista, alguém talvez que conhece ele, casado com a Dana. Lá na minha casa. A gente estava falando juntamente sobre isso. Falei assim, e foi ele que me falou isso. Eu era meio, faz anos isso, eu era mais radical, sabe? Não que eu não seja, né? Mas eu falei, Leandro, por que Deus não arranca, né? Podia tirar alguns da igreja, seria muito mais fácil. O Leandro falou assim, porque se tirar, pode ser que aconteça que nós perdemos alguns irmãos. E de fato, o crescimento ele precisa ser junto. A gente precisa deixar crescer, porque podemos perder alguns irmãos. Nem todos os irmãos estão tão enraizados. Nem todos os irmãos estão a ponto de dar fruto, porque estão no crescimento. E quem dita se está pronto para a colheita ou não, não somos nós. Quem dita se o irmão é maduro ou não, não somos nós. É o Senhor. Sabe? Existe esse crescimento e nós precisamos entender que a igreja invisível, ela vai estar todos os dias conectada com a invisível. A gente vê tantos problemas na igreja. Pastor, fomos lá agora no
no encontro de pastores com o Hernandes Dias Lopes, e ele falou que o que mais está acontecendo na igreja dos Estados Unidos é divórcio de pastor, irmão. Divórcio de pastor é comum nos Estados Unidos. E se pastor está divorciando, que dirá os membros? A igreja invisível, ela vai crescer juntamente com a visível, e nós não devemos nos surpreender. Quando você vê na televisão alguém fazendo coisas erradas, teve um aí agora que falou que a gente tem que venerar Maria. Vocês viram essa? Se você souber quem, se você quiser saber quem é, procure depois do culto. Vou falar aberto aqui, então. Pregador famoso, viu? Tem alguns irmãos aqui que compartilham dele. Não, porque nós devemos, Maria foi uma grande mulher usada por Deus, devemos que venerar ela. Meu Deus, irmão. Será que ele quer like de católicos agora? Homens colocando o empecilho para outros homens serem salvos. Nós veremos, irmãos, uma necessidade que nós precisamos ter, que Jesus quer ensinar para nós, diante disso tudo, é paciência e discernimento. Devemos tomar cuidado diante dos nossos julgamentos. A Bíblia diz que nós podemos julgar. A Bíblia diz que nós podemos sim, ao ver alguma coisa errada, procurar o irmão, conversar com o irmão, ensinar o irmão. E se o irmão receber, glória a Deus. Se o irmão não receber, chame outro. E se não receber, leve para a igreja. Se não receber, deixe esse irmão para lá. Mas nós devemos tomar muito cuidado com os julgamentos, porque às vezes falta-nos discernimento e clareza de enxergar o total. E quando falta discernimento e clareza para enxergar o total, nós podemos ferir algum outro irmão. Então essa mistura junta, essa paciência, esse discernimento, precisamos ter muita paciência. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23. É o texto que eu falei com vocês agora mesmo. Jesus é aquele que sonda o quê? Os corações. Jesus é aquele que sonda, é aquele que traz resultado e resposta para tudo. Meus irmãos, nós temos certeza de uma coisa: virá sobre nós o dia do juízo. O juízo virá, irmãos. Deus julgará a sua igreja, Deus julgará o mundo, Deus julgará. Vai ter o juízo final, aonde o joio será separado do trigo. Quantos podem ter um alívio sobre isso? No céu não tem lugar para joio. No céu não tem lugar para aqueles que não cumprem a vontade do Senhor. É uma realidade real e justa. O nosso Senhor fará justiça. Os anjos do Senhor serão enviados. Uma parte vai separar o joio de um lado, outra parte vai separar os justos do Senhor para o outro lado. O joio será jogado no fogo, queimado. O trigo irá para o reino do Senhor. Sabe? Tranquilize seu coração. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos aqui, porque houve um questionamento com certeza. Houve um questionamento com certeza da parábola. Eu fico pensando aqui, da parábola do semeador, e que levou a parábola do joio, que pediu uma explicação sobre a parábola do joio. Porque os discípulos, irmãos, imagina você vivendo a vontade do Senhor, andando a vontade do Senhor, e pessoas no seu meio puxando para trás.
Pessoas do seu meio não querendo produzir aquilo que você quer produzir, não vivendo da forma que você quer viver, porque você foi chamado pelo Senhor, você está vivendo a salvação do Senhor, você aceitou Jesus como seu Salvador, sua vida mudou, você foi transformado, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, na sua vida tudo se fez novo. E tem pessoas puxando para trás, pessoas que envergonham o Evangelho, pessoas que não sabem se carro, se compram bicicletas, sabe? O que Jesus está dizendo para nós? Calma, calma, vai ter o julgamento. Ou talvez Jesus está dizendo para nós: abre o olho, abre o olho, porque vai ter juízo. Jesus virá e julgará a igreja do Senhor e julgará o mundo. Irmãos, nós devemos confiar na justiça. Quantos confiam na justiça do Senhor? É o que Jesus está querendo ensinar aqui. Talvez a gente não vai conseguir fazer justiça. Talvez a gente não vai conseguir resolver os problemas da igreja. Nós não vamos conseguir, irmão. Talvez nós não vamos conseguir resolver os problemas de homens que se dizem ser de Deus, mas na verdade é pior que o capeta. Nós não vamos conseguir resolver, mas nós devemos confiar na justiça de Deus. Deus é o único que fará justiça e o único que é qualificado para isso. É o que Jesus está dizendo para os seus discípulos: calma o coração, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo, irmão, não desanime. Quem já viu irmão desanimar por causa do outro irmão? Eu já vi, irmão. Mataram o meu chamado. Quem já viu essa frase? Irmão, não desanime do seu chamado, porque o seu chamado Deus está cuidando, e se Deus coloca os irmãos de José na sua frente, é porque você vai governar logo ali. Se Deus coloca meia dúzia de joio ao seu redor, vai ficar aí os outros 6 sementes do meu lado, por que não foi só um e mais 5 trigo? Se Deus colocar, Deus sabe. Deus não vai permitir que você tropece, Deus não vai permitir que você morra, Deus não vai permitir, porque você é trigo, você foi chamado, e o chamado de Deus na sua vida não vai morrer, e na eternidade você vai ver. Você não pode desanimar porque tem joio do seu lado. Não pode, irmão. Você não vai desanimar. Sabe? Existe uma missão da igreja. Entender que virá o julgamento, entender que virá tempos onde os anjos do Senhor vai separar quem é trigo de quem é joio, é entender que nós precisamos fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos pregar a palavra, nós precisamos ensinar, nós precisamos chamar as pessoas ao arrependimento, nós precisamos dizer o seguinte: olha, Jesus virá e os anjos do Senhor vai colher. Existe um lugar chamado céu, mas existe também um lugar chamado inferno. Nós precisamos avisar as pessoas disso tudo. Nós precisamos avisar as pessoas que depois, no dia da colheita, não tem mais jeito. É colheita. Acabou. Já produziu os frutos que tinha que produzir. E essa parábola traz para nós também um momento de pensar, amém, irmãos? É um momento de reflexão. É um momento que nós devemos olhar para o que Jesus está fazendo e está falando e falar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? O que o Senhor quer me mostrar? Quais são as atitudes do trigo, dos filhos do reino? Engraçado que a semente, ela vai produzir um fruto. A semente boa produz bons frutos. A semente ruim vai produzir o quê? Maus frutos. A primeira semente, ou uma das sementes que se deve entender, é que os filhos do reino obedecem à palavra de Deus. Os filhos do reino vivem segundo a vontade de Deus, ouvem a palavra de Deus e obedecem.
Pastor, como eu sei que eu sou trigo ou que eu sou joio? Talvez, irmão, não saia daqui achando que você é joio não, tá? Pelo amor de Deus, eu não quero que você carregue esse peso. Se você sair daqui achando que você é joio e tremendo nas bases, é um grande sinal que você é trigo em processo de crescimento. Agora, se você sair daqui falando assim, pastor, não sabe nada que eu tô falando, não. Estou nem aí com essa palavra. Toda vez que você vier na igreja, por mais simples que seja a palavra, se o seu coração não estremecer, se você não olhar para as Escrituras, se o pregador chegar aqui numa noite e falar porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único filho, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna, e seu coração não tremer, irmão, ore ao Senhor. A atitude de um trigo, ele obedece a palavra de Deus. Eles vivem de acordo com os mandamentos do Senhor. A atitude de um trigo, eles produzem frutos, ou fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Isso são frutos que produz aquele que é chamado de Deus, Gálatas 5, né? Aqueles que vivem segundo a vontade do Senhor. Ser trigo é refletir a glória de Deus aonde você está. Ser trigo é falar, olha, eu tenho um Deus que me salvou, me curou, transformou, eu tenho um Deus que vai me levar para a eternidade. Você não tem vergonha de quem Deus é. Viver como um trigo é dizer, Senhor, eu vou permanecer todos os dias. Um trigo anda por fé e não por vista. Se um homem, uma mulher, um filho de Deus quiser andar pelo que está vendo, ele vai olhar para os primeiros joios que estão no seu lado e vai dizer, eu não quero servir a Deus mais não. Ah, não vou na igreja porque todo pastor é ladrão. Quem já ouviu isso? Não. Não vou na igreja não porque fulano de tal faz isso, tal, irmão. Nós estamos na igreja é porque nós amamos a Deus, é porque nós perseveramos por fé, é porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e um dia nós veremos Ele face a face. Nós somos trigo. Não importa as dificuldades, não importa as tribulações, não importa as perseguições, nós somos o Senhor. Não importa as chuvas, irmãos. Não importa os ventos da vida, não importa. Nós mantemos a confiança em Deus. Sabe? Ser trigo é ser humilde, irmão. É depender de Deus. É saber que não somos nada. Humildade não é sair aí gritando para os outros que eu sou pobre, que eu não tenho nada. Sabe o que é ser humilde? É saber quem você é e não usurpar dessa situação perante ninguém. Isso é humildade. Nós somos que nós somos filhos. Nós sabemos que somos filhos de Deus. Nós sabemos que Deus nos chamou. Quer saber se uma pessoa é humilde ou não? Dá o cargo para ela e vê o que ela faz com esse cargo. Ela usa do cargo para pisar em pessoas. Ela usa do cargo para querer sobressair sobre pessoas. Quem é humilde, irmão? Ela usa do cargo para ajudar pessoas. Somos filhos de Deus e carregamos essa humildade e dependência de Deus. Sabe uma outra característica? Amor ao próximo. Eu não estou falando para você sair daí gritando, derramando amores para todo mundo na rua, não. Porque até hoje é meio difícil fazer isso, né? Mas eu estou falando o seguinte, quando você olha para alguém, como que você olha para essa pessoa? Quando você olha para alguém, como que você enxerga essa pessoa? Só mais uma? Quem estava falando aqui hoje? Hoje na escola bíblica dominical, né? Acho que foi a Jace que falou, ou o irmão. Falou o seguinte, olha, a mentalidade de Cristo era tão transformada
que ele não precisava pensar em orar pelos inimigos. Agora eu tenho que orar pelos meus inimigos. Não. Jesus orava. Jesus não tinha problema em orar pelos inimigos. Orar pelos inimigos não é faltar com a verdade com os inimigos. Amém ou não? Jesus nunca faltou a verdade com aqueles que enganavam o povo, com os fariseus, com aqueles que se diziam doutores da lei. Nunca faltou com a verdade, mas Jesus amava. Nós precisamos, irmão, amar um ao outro. Nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos mostrar compaixão, misericórdia, justiça. Isso é um filho de Deus. É para isso que você foi levantado. É para você olhar para as pessoas, seja criatura ou filho de Deus. Existe uma diferença entre criaturas e filhos. E amá-los. Um trigo vive dessa forma. O joio, pega isso tudo que eu falei e põe em versos. O joio, ele não obedece a palavra de Deus. Quando eu falo não obedecer a palavra de Deus, irmão, não é errar e pecar. Porque nós vamos errar e pecar, amém ou não? Nós vamos cometer falhas. Mas obedecer a palavra de Deus é você fazer um pecado sabendo que você está pecando. E isso é desobedecer. O Espírito Santo fala em você, você ouve, você sabe que é pecado e você, só mais hoje. Irmãos, o joio não tem, como é que fala a palavra? Ele não tem compromisso com a verdade. Ele não tem compromisso em obedecer a Deus. O joio, ele vai produzir frutos da carne. Por mais que ele se pareça em trigo, ele não luta para produzir o fruto do Espírito. Ele luta e ele se entrega nos frutos da carne. O joio, ele vive uma hipocrisia religiosa. Sabe? A religião, ela é dura, irmãos. Porque a religião, ela te coloca uma coleira e fala para você todos os dias, não faça isso. Não faça aquilo. Não faça isso. Por que você não pode fazer isso? Eu não posso fazer isso porque a igreja diz isso. Por que você não pode fazer isso? Ou aquilo? Não, porque se o pastor vê eu fazendo, se o irmão da igreja me vê fazendo, o joio, ele vive debaixo de uma vida religiosa, né? Perfeita, mas sem conhecimento de Deus. Porque a forma como nós devemos andar e viver, a forma como nós devemos viver segundo a vontade do Senhor, não é dizer eu não peco porque a igreja está mandando dizer isso. Eu não peco porque a igreja está falando isso. Não, irmão. Eu não peco porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, irmão. Nós não pecamos porque temos medo de ir para o inferno. Amém ou não? Nós não pecamos porque nós amamos a Deus. Quando a gente sai da religiosidade de uma vida formal, de uma vida aparente para todo mundo, quando a gente sai dessa vida e vai para uma vida de intimidade com Deus, irmão, tô nem aí pro povo. Tô nem aí. Vou parar, senão vou cantar a música agora mesmo. Tô nem aí, irmão. O que importa é o que Deus fala a meu respeito. Jesus me diz o seguinte: olha, vocês não devem temer a quem só mata o corpo de vocês. Vocês devem temer aquele que mata, além de matar, joga no inferno. Nós não pecamos porque nós amamos a Deus. Nós não pecamos porque eu sei que se eu fizer isso, Deus vai se entristecer comigo. Eu sei que se eu fizer isso, Deus vai se afastar de mim. Eu vou me afastar de Deus, porque Deus não se afasta, né? Eu vou me afastar de Deus. O hipócrita não. Ele peca
O joio não, ele peca, achando que Deus está ali, mas Deus está muito longe. Irmãos, o joio ele é dominado pela influência maligna. O joio, ele não é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não é guiado pela vontade do Senhor. Ele não é guiado pela verdade de Deus, que ensina ele a viver uma vida santa, cheia do poder de Deus, cheio da verdade de Deus, cheio de amor de Deus. Sabe? Não teremos como arrancar o joio do nosso meio. Não teremos como tirar o joio do nosso meio, porque nós não conseguimos entrar no coração da pessoa e enxergar o coração. Não conseguimos, irmãos. Mas uma coisa nessa noite nós podemos fazer. Isso eu quero que você faça com todo o seu coração. É sondar o seu coração. Eu não quero que você saia daqui agora virando fiscal de igreja para descobrir quem é joio e quem é trigo. Nós não somos fiscais disso, amém, irmão? Mas eu consigo olhar para dentro de mim e falar: Deus, afinal de contas, quem eu sou? E se de tudo você sair daqui triste nessa noite, por talvez não estar vivendo aquilo que Deus te chamou para viver, irmão, eu quero orar ao Senhor que essa tristeza seja a tristeza de Deus, porque o apóstolo Paulo fala que a tristeza do mundo não gera nada, gera morte, mas a tristeza de Deus gera vida. A tristeza de Deus vai produzir em você vida. Curva sua cabeça. Comece a examinar a sua vida, a sua história. Fala: Deus, talvez é a hora que você vai abrir seu coração e falar: Deus, eu amo o mundo. Mas eu amo o Senhor, me ajuda. Talvez é a hora de você olhar para Deus, nós olharmos para Deus e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso viver para a glória do seu nome. Eu não quero olhar para as pessoas que estão do meu lado, eu não quero julgar as pessoas que estão do meu lado. Mas peça para Deus, fala assim: Deus, eu quero ser trigo. Eu quero estar no campo do Senhor. Essa parábola nos leva ao arrependimento. Ao arrependimento das obras mortas, ao arrependimento dos pecados comuns, que não deveria ser. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós precisamos do Senhor nessa noite. Nós precisamos do Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver uma vida que agrade ao Senhor. Nos ajude a viver uma vida que louva o Teu nome, que glorifica o Teu nome.
Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda a sermos mais vigilantes, a vivermos cheios de fé, a não sermos influenciados por joio, a não sermos influenciados por sementes malignas, a não desanimarmos porque talvez ao nosso lado tenha um joio. Nós saberemos só no dia do Senhor, mas nos ajuda a olhar firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Ah, Deus, nos ajuda a não amar o mundo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a amar o Senhor, a amar a Tua palavra. Nos ajuda a obedecer o Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a cumprir com o propósito do Senhor em nossas vidas. Senhor, nos ajude. Nos ajude a voltar a pregar, a voltar a ministrar, nos ajude a voltar a tocar, nos ajude a voltar a amar a esposa, a amar o marido, nos ajude a voltar a amar os filhos, nos ajude a voltar à essência, ao primeiro amor, nos ajude. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Pai, nós não queremos nos portar como joio, não. Mas queremos ser trigo. Enviados por Senhor ao mundo, ou parte da sua igreja, como parte da sua igreja. Entendemos, ó Deus. Esperamos com confiança no Senhor. Esperamos com paciência o dia do Senhor. Nós esperamos, Pai. Sabemos que viveremos o poder e a glória do Senhor na nossa vida. Um dia de cada vez nós viveremos. Assim nós oramos te pedindo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sigam firmes no Senhor. Sigam firmes no Senhor. Dizendo para Deus, Deus, eu quero ser trigo. Eu quero fazer parte do que o Senhor me chamou para ser e para fazer. Eu quero estar disponível para ser igreja, dentro da igreja visível e invisível, para ser a igreja invisível do Senhor, assim como diz o Paulo Júnior, ou para ser o enviado do Senhor ao mundo, assim como diz Nicodemos, do seu entendimento. Não importa, irmão, como você acredita, se o joio foi semeado aqui ou no mundo, importa que você é trigo e viverá segundo a graça e o favor do Senhor. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Nós estamos felizes aqui nessa noite, tenho certeza que seremos daqui pensando, né? Quando eu estava ministrando, lendo essa palavra, meditando essa palavra, eu fiz essa oração várias vezes essa semana. Meu Deus, quero ser trigo, me conserva como trigo, me ajude a ser trigo, me ajude. Não saia daqui nessa noite desanimado, porque talvez você erre uma coisinha ou outra. Saia daqui nessa noite esperançoso. Você está crescendo como um trigo do Senhor e na estação certa você vai dar fruto. Amém, irmãos? Quantos são trigo do Senhor, diz amém. Quantos vão se comportar como um trigo do Senhor, diz amém. Enquanto você vê um trigo, pelo amor de Deus, não arranca não.
calma, deixa Deus fazer a obra e nós vamos fazendo segundo a graça do Senhor. Estenda as mãos, quero orar por você. O Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar aplauso ao Senhor, vamos dar por juntos. São Deus da Raia, um abraço do seu irmão aí. Deus abençoe, até semana que vem.